Ok. Queridos, obrigado. O que o professor vai pedir é quem está com o microfone ligado, por favor, desligue o microfone para não vir nenhum eco, nenhum barulho, enquanto nós estivermos falando aqui. Eu estou muito contente, muito satisfeito de estar aqui com vocês, e nós já percebemos, né, pelo número de inscrições, que nós temos pessoas de todo o Brasil. Nós temos pessoas lá de Manaus, temos pessoas de São Paulo, Rio Grande do Norte, Brasília, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco. Temos bastante gente que se inscreveu, acredito que se ainda não entrou, vai entrar. Aracaju, Sergipe, isso mesmo. E eu estou muito contente de estar aqui, podendo falar com todos vocês, dialogar um pouquinho, refletir um pouquinho. Vai ser um diálogo um pouco mais dinâmico, um pouco mais descontraído, e assim por diante, ok? Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de método e metodologia científica do ponto de partida ao destino final. Este curso, este momento de diálogo, ele nasceu com um diálogo que nós tivemos, né, eu e o professor Emerson, para atender algumas demandas, algumas reflexões, né, e assim por diante, tanto de alunos quanto de professores. Eu gostaria, então, de iniciar a minha fala agradecendo ao grupo Kraken. Muito obrigado, acho que eu pronunciei certo, né? Ao grupo Kraken, que está iniciando seu trabalho agora de pesquisa, que está desenvolvendo inúmeras ações, ou iniciando aí um trabalho que ainda vai ser muito longo. Quero agradecer também ao Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, ao qual eu faço parte, e nós estamos aí na batalha desenvolvendo várias ações, e uma delas é atuarmos na coordenação da Feira Brasileira de Iniciação Científica. E também agradeço, então, ao professor Emerson pelo convite que ele me fez. Bom, falando só um pouquinho de mim, bem rapidinho, eu sou o professor Marcos, sou mestre em ensino de ciências, matemática e tecnologia, sou graduado em matemática, sou membro do conselho editorial da revista Sementes, membro da coordenação de avaliação da FEBIC, membro da coordenação da pasta de pesquisa do IBIC, avaliador de vários periódicos, pesquisador na área de educação matemática, ensino e educação, e sou professor Rede Estadual de Santa Catarina e no SENAC, na unidade de Joinville. Tenho feito algumas palestras, sou professor particular, sou mentor e assim por diante. E nós estamos nos aprofundando ainda mais quando o tema é pesquisas de iniciação científica ou pesquisa científica. Hoje eu trago uma proposta de reflexão para nós. E eu quero falar a respeito de 4 temas diferentes, ou de 4 momentos diferentes. E estes momentos, é claro, estão ligados, né, à trajetória daquela pessoa que quer desenvolver uma pesquisa, mais precisamente uma pesquisa científica. Quero deixar claro aqui para vocês que a minha fala de hoje, as minhas reflexões, elas são bem mais ligadas e voltadas aos nossos alunos, aos nossos estudantes, para a gente entender um pouquinho como que é este mundo de pesquisa. O objetivo de hoje não vai ser nenhum aprofundamento teórico, né? Apresentando definições lá de pesquisas científicas, de métodos e metodologias. Não, vai ser o entendimento, né, de como acontece esse percurso aí da pesquisa científica, que tem um ponto de partida, que tem um trajeto a se percorrer, que tem um ponto de chegada, e daí aqui talvez alguém esteja me perguntando, né, poxa, professor, mas o ponto de chegada não é o destino final?
Bom, em muitos casos, não. Existe um ponto de chegada, que é onde eu quero chegar, mas depois deste ponto, ainda existe um outro destino que a gente pode considerar assim, um destino final, vamos assim dizer, ok? Então, eu quero discutir, quero falar um pouquinho, quero refletir um pouquinho. Fique preparado, porque talvez eu faça alguma pergunta, vamos assim dizer, aqui para vocês, e vocês, quem sabe, pode ligar o microfone e me responder essa pergunta aqui que eu vou falar. Tem algumas pessoas que estão entrando em contato comigo no meu WhatsApp, pedindo o link para entrar na sala ainda. Então, eu vou tentar responder eles e também falar com vocês aqui por alguns minutinhos ainda, ok? Vamos lá, pessoal. Primeiro momento, o ponto de partida. Marcos, eu quero desenvolver uma pesquisa científica, quero ser um pesquisador. Qual é o ponto de partida? Bom, primeiro, o ponto de partida é nós compreendermos o que é uma pesquisa científica e qual é a sua finalidade. Então, nós precisamos entender o que é. O que pode ser uma pesquisa? Como se faz uma pesquisa? E para que fazer pesquisa? Ok? Bom, tem algumas palavras aqui que eu trouxe, alguns diálogos, esses slides estão um pouquinho cheios, eu sei, mas eu não quis dividir para a gente dialogar e não se preocupar em trocar slides. Bom, pesquisa é uma palavra de origem latina, ok? Que se origina da palavra perpi, que é, olha só, perquirere, é um trava-língua, né? Ok? Que significa busca constante. Perquirere é formada por duas outras palavras, que é o per, que tem significado de intensivo, intensidade, e quaere, que significa indagar. Mas quaerere vem de quaestio. Olha só, que significa buscar, procurar. Bom, o que a gente pode tirar daí, então? Né? Que pesquisa em sua origem epistemológica é a busca constante e, para tal, indaga-se, investiga-se as lacunas existentes. Ok? Então, pesquisa em sua origem etimológica é a busca constante e, para tal, indaga-se e investiga-se as lacunas existentes. Opa, então aqui eu já entendo que eu vou indagar, ou seja, eu vou perguntar, eu vou fazer questionamentos, mas eu também vou investigar. Então não é só perguntar, é um processo de investigação. E essas lacunas existentes, então, vêm a ser problemas. Vêm a ser problemas que eu estou levantando, que eu estou enxergando, que eu estou observando. Ou seja, a pesquisa ela só é realizada quando a gente tem um ponto inicial e este ponto é um problema. Mas este problema é um problema que nós não temos informações suficientes para solucioná-lo. Então, antes de sair por aí com um problema e dizendo vou fazer uma pesquisa, eu tenho que parar e identificar se este problema já teve uma solução, se alguém já mostrou uma solução para ele, ou se este problema não foi ainda trabalhado no sentido de uma busca de solução para ele. Então, eu tenho o problema,
mas as informações que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, o saber que eu tenho, as ferramentas que eu tenho, não são capazes ainda de solucionar ou responder este problema levantado. Ou seja, a partir daí, se eu vou questionar, indagar, perguntar, e eu vou também entrar em um processo de investigação, ou seja, indaguei a respeito de uma situação, identifiquei um problema, agora eu vou investigar uma solução para este problema, porque eu não tenho informações suficientes para responder. Então, eu vou investigar situações, informações para responder este problema. Neste sentido, eu entendo que desenvolver uma pesquisa é realizar um conjunto de ações. E este conjunto de ações, estas ações, elas são propostas justamente para encontrar a solução para o problema que foi levantado. Mas estas ações, estas atividades que eu vou desenvolver, elas precisam ter uma base racional, ou seja, uma base sistemática, ok? Eu não vou identificar um problema e vou sair por aí fazendo qualquer coisa para tentar solucionar este problema. Opa, antes de sair por aí, eu preciso sentar, respirar e fazer o quê? Identificar quais procedimentos eu posso realizar no meu processo de investigação. A pesquisa, como eu já comentei, ela tem o seu ponto de partida, então, na existência inicial de uma pergunta, de um problema, uma dúvida que eu quero buscar a resposta. Pesquisar, portanto, tem como finalidade a busca, né, o procurar por alguma coisa, o procurar pela resposta, o procurar pela solução, o procurar por métodos que me deem conhecimento ou possibilidade, né, de fazer algo para achar a solução daquele problema. E daí, eu preciso parar e identificar aqui, ok? As razões para a realização de pesquisas. Bom, existem razões intelectuais, que é o desejo de conhecer pela própria satisfação de conhecer. Olha, eu quero conhecer mais uma temática, então eu vou pesquisar para conhecer mais a respeito dela. Bom, mas qual foi o meu problema levantado aqui? Foi a falta de informação a respeito daquela temática. Então, eu quero me aprofundar mais nela. Ou eu posso identificar um problema e dentro deste problema eu conheço a temática principal deste problema e antes de eu propor alguma coisa, eu vou conhecer um pouquinho mais a respeito deste problema. Então, a gente vai lá pesquisar porque a gente quer acrescentar mais saber à nossa vida aqui. Então, nós queremos, como é que eu posso dizer assim, fazer com que o nosso arcabouço de saberes venha a aumentar, que a gente tenha mais repertório de conhecimento. Mas também existem as razões práticas, que é o desejo de conhecer com vista a fazer algo de maneira mais eficaz. Ou seja, eu identifiquei uma situação, um problema, e eu quero pesquisar por quê? Porque eu quero solucionar aquele problema. Então, eu vou identificar qual caminho, quais estratégias, quais ferramentas eu posso utilizar e posso colocar em prática para solucionar aquele problema. Então, são razões muito mais
práticas. Por quê? Porque eu desejo solucionar aquele problema, porque às vezes aquele problema não diz respeito só a mim, diz respeito ao coletivo, diz respeito à sociedade, ao meio em que eu estou inserido, e se nós solucionarmos aquele problema, nós vamos auxiliar todos que estão ao nosso redor. Então, existem as razões intelectuais e existem as razões práticas para se desenvolver pesquisas científicas. Bom, como eu já falei, a pesquisa parte de um problema, de uma interrogação, uma situação ao qual o repertório de conhecimento disponível não gera resposta adequada. Beleza. A partir do momento em que eu tenho esse problema, que eu tenho um ponto de interrogação, mas que eu não tenho conhecimento suficiente para responder aquilo, ou para solucionar aquilo, o que a gente faz? A gente levanta hipóteses. Então, eu tenho um problema e eu vou começar a levantar hipóteses. Mas este problema pode ser uma situação que cerca a mim, que cerca os meus amigos, que cerca o meio em que eu estou inserido, que cerca o meu grupo de pesquisa, que cerca a minha sala de aula, que cerca a minha escola, que cerca o meu bairro, e assim por diante. A partir desse momento em que eu consigo identificar este problema, o que eu vou fazer? Eu vou levantar hipóteses. O que são hipóteses? Essas hipóteses são propostas para solucionar aquele problema. Então, assim, será que com esta hipótese que eu estou levantando, eu consigo solucionar aquele problema? E daí a gente precisa ter em mente, e isso é muito legal, que eu gosto de trabalhar bastante com os alunos que eu estou orientando, é que as nossas hipóteses, elas podem ser confirmadas, nós podemos chegar a uma resposta e dizer, nossa, a gente conseguiu provar que aquela hipótese que a gente levantou soluciona o problema que nós identificamos. Mas a gente também pode chegar em determinado momento e perceber que aquela hipótese foi refutada. Que a gente pode perceber que a gente não chegou à solução do problema como aquela hipótese que nós levantamos lá no começo. E isso é muito interessante, por quê? Porque ambos os resultados são resultados da pesquisa. Se deu certo, é resultado. E se deu errado, professor? Se deu errado, também é um resultado. E isso é muito interessante porque esse resultado nos mostra que aquele caminho que nós trilhamos não foi o melhor caminho. Mostra para outros pesquisadores que também querem pesquisar aquilo que nós escolhemos um caminho que não dá certo. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai trilhar o mesmo caminho do que nós, porque nós já mostramos para ele que não deu certo. Então, uma das primeiras coisas aqui que eu quero fortalecer com todos vocês é que os resultados positivos e os resultados negativos fazem parte da vida do pesquisador e precisam ser apresentados, divulgados, mencionados. E isso é muito bacana. Por quê? Porque o pesquisador precisa ter em mente que nem todos os caminhos que nós escolhemos para o desenvolvimento de uma pesquisa vai nos levar à conclusão de solução imediata. E isso nós precisamos aceitar e conviver com isso e de forma muito boa. Por quê? Ah, professor, mas não deu certo o resultado da minha pesquisa, estou triste. Não, você não pode ficar triste. Você tem que ficar feliz, por quê? Porque você descobriu um caminho que não deu certo. E é muito legal, por quê? Porque você não vai mais trilhar ele. E outros pesquisadores não irão trilhar ele. Então, é um resultado. Mas, professor, não cheguei naquilo que eu queria. Ok, não tem problema. Mas você mostra o caminho que não te levou àquilo. E a gente precisa começar a se acostumar com isso.
E aos professores, a gente precisa passar isso para os nossos alunos, né, de forma mais agradável, de forma mais real e natural. Isso acontece. Quantas pesquisas que eu fiz que eu não consegui confirmar a minha hipótese? E a gente para e olha para aquilo e diz, legal, não é deste jeito, eu vou tentar de outra, porque deste não deu certo. Ok? Bora lá. Segundo o Gil, olha que legal, a pesquisa, ela deve ter objetivos definidos. Opa, então calma aí. Eu não saio pesquisando assim, uhul, vou pesquisar. Não, eu preciso ter objetivos definidos, eu preciso ter objetivos traçados, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Por quê? Porque a pesquisa, ela trata-se de um processo formal e sistemático de desenvolvimento do quê? Do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. Então, eu não posso sair fazendo de qualquer jeito. Opa, tem um problema, tem uma hipótese, e agora? Agora eu preciso entender que para eu colocar a mão na massa, eu preciso identificar um processo mais formal, um processo mais sistemático. E este processo formal e sistemático diz respeito aos procedimentos científicos que eu preciso usar para o desenvolvimento da minha pesquisa. E daí aqui eu apresento, ou eu finalizo esse meu primeiro momento, que é o ponto de partida, né? O que a gente precisa ter aí para nós iniciarmos a nossa pesquisa? A gente precisa ter os problemas, um problema levantado, situações que a gente não tem resposta, né? Que são interrogações que surgem, e disto nós criamos, então, a nossa hipótese. Este sempre vai ser o ponto de partida de uma pesquisa. Eu não acordo de manhã e ligo para o meu grupo de pesquisa, ou ligo lá para o orientador Emerson e digo assim, professor, acordei com vontade de fazer uma pesquisa. Vou fazer uma pesquisa. Não é assim. A gente precisa ter um ponto de partida. E qual é esse ponto de partida? É levantar este problema. É identificar que eu tenho situações ao meu redor que não têm respostas, que tem pontos de interrogação que eu quero responder. E, a partir disso, levantar hipóteses para mim seguir avante. Então, este eu considero como ponto de partida para qualquer pessoa que quer pesquisar, que quer iniciar uma pesquisa científica, ou uma iniciação científica, ou uma pesquisa científica para um trabalho de conclusão de curso, para um mestrado, para um doutorado, para um pós-doutorado, ou para uma pesquisa individual, ou para uma pesquisa em grupo, e assim por diante. Ok? Bora lá. Bom, depois do ponto de partida, vem o trajeto a se percorrer. Bom, eu já tenho o problema, já tenho a hipótese. Agora eu preciso identificar que trajeto que eu vou percorrer para o desenvolvimento dessa pesquisa. Bom, o que a gente já identificou? Que pesquisar é um conjunto de ações e atividades que são propositadas para se buscar a solução do problema identificado. E olha só, que tem por base procedimentos racionais e sistemáticos. Então, eu não vou fazer pela emoção essa pesquisa. Não. Eu preciso ser bem racional. E também preciso ser sistemático, né? O que é esse sistemático? É ser muito bem organizado
detalhado, né? Seguir um roteiro, e esse roteiro, se for estabelecido, eu preciso seguir ele à risca, preciso ser bem sistemático neste roteiro. Então, eu preciso entender que eu tenho aí ações e atividades, e que para mim realizar essas ações e atividades, eu preciso, né, ter como base procedimentos racionais e sistemáticos. Bora lá. As pesquisas devem contribuir para a formação de uma consciência crítica ou um espírito científico do pesquisador. Eu só consigo perceber a construção de uma consciência crítica se o meu aluno conseguir compreender o processo que ele desenvolveu e perceber que aquele processo deu certo ou não deu certo. Eu compreendo, né, que o meu estudante está construindo um espírito científico de pesquisador quando ele compreende que ele precisa ser sistemático, que ele precisa cumprir etapas, cumprir regras daquilo que foi estabelecido e assim por diante. Como eu já falei, fazer pesquisa não é simplesmente uhul, vou fazer uma pesquisa. Não, eu preciso parar e pensar muito e tomar muitas decisões antes de começar a pesquisar. Bom, vamos lá. O que é necessário, então, para se fazer uma pesquisa? Duas coisas aqui a gente precisa levantar. Bom, uma delas é a qualidade, as qualidades pessoais do próprio pesquisador. Outra coisa são os recursos humanos, materiais e financeiros. O trajeto a se percorrer depende muito dessas coisas. Então, eu preciso pensar nelas, eu preciso observar elas. Por quê? Porque o trajeto que eu vou percorrer pode ser, sim, estipulado, construído e definido por estes itens. As qualidades pessoais do pesquisador, né? São qualidades intelectuais e sociais. O que diz respeito a isso? Conhecimento do assunto a ser pesquisado, ok? Professor Marcos, você aceitaria fazer parte do meu grupo de pesquisa? E nós vamos pesquisar a respeito do desenvolvimento das bactérias de fungos que existem lá no interior do Paraná. Aceita, professor? Não. Poxa, professor, mas o senhor é pesquisador. Sou. Mas por que o senhor não quer aceitar? É simples. Porque eu não conheço nada desse assunto. Não é a minha área de pesquisa. Nem rodeia ali as proximidades daquilo que eu pesquiso. Tá, professor, e daí? A minha pergunta é, eu vou contribuir com a pesquisa? Ou será que eu vou atrapalhar quem está ali pesquisando? Então, antes de sair por aí querendo pesquisar qualquer coisa, a gente precisa identificar se quem quer pesquisar aquilo tem conhecimento a respeito do assunto que ele quer pesquisar. Ah, professor, mas é um pesquisamento profundo, daqueles assim que eu sei tudo? Não, jamais, não é isso. Mas será que ele permeia este conhecimento? Né? Será que ele sabe um pouquinho? Será que ele entende um pouquinho? Né? Será que ele já tem um ponto de partida a respeito disso que ele vai pesquisar? Se ele já tem, nossa, isso se torna muito mais fácil.
Mas e se ele não tiver? Igual o exemplo que eu coloquei para mim. Meu Deus, gente, até eu começar a pesquisa vai demorar uns 2, 3, 4 anos, porque eu vou ter que pesquisar bastante para entender tudo aquilo. Tem a questão da curiosidade. Um pesquisador sem curiosidade, eu tenho até um ponto de interrogação aqui, né? A pesquisa, ela é, por si só, um ponto de interrogação. E um ponto de interrogação é uma curiosidade, né? A questão da criatividade, a gente precisa ser criativo na construção das hipóteses, né? Nos trajetos que a gente vai percorrer para o desenvolvimento dessa pesquisa. A gente precisa ter integridade intelectual. A gente precisa compreender que uma coisa é aquilo que eu estou construindo, outra coisa é o que o meu próximo está construindo, o que eu estou colaborando, o que ele está colaborando, o que é verdade e o que não é. O que é intelectual meu e o que é intelectual do outro. Eu não posso me apoderar do intelecto do outro. Pertence a ele e eu preciso atribuir crédito a ele. Atitude autocorretiva. Professor, o que é isso? Eu posso estar errado e preciso ter a atitude de me autocorrigir, de me corrigir, ou até mesmo de aceitar a correção que os outros estão propondo para a pesquisa, para o desenvolvimento, para a minha ação, para a minha ideia, e assim por diante. Preciso ter sensibilidade social. Olha só, eu adoro isso daqui, né? Sensibilidade social. Porque tem gente que só quer pesquisar problemas assim, uau, né? Aquele problema, meu Deus do céu. Sabe aquela coisa assim? Quero construir uma bicicleta que vai me levar para a Lua, eu quero construir a moto que não vai ter roda, que ela vai flutuar. Mas ninguém quer pesquisar o que a gente pode fazer, por exemplo, com o lixo que é descartado lá na minha comunidade. Pouquíssimas pessoas se remetem a isso. Muitas pessoas não querem pesquisar, por exemplo, o que a gente pode fazer com o resto de alimento que sai da cozinha, da nossa cantina, do refeitório da faculdade. Tem muita gente que não quer pesquisar isso. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade social para entender que todos os problemas que são levantados, quando eu solucioná-los, com certeza essa solução vai atingir a alguém, a algum grupo, e vai trazer benefícios para aquele grupo. Ok? Imaginação disciplinada. O que é essa aí? Meu Deus, quem me conhece sabe que às vezes eu tenho uma imaginação, né, que ultrapassa os limites. Mas quando eu vou falar de pesquisa, a minha imaginação ela precisa ser disciplinada. Eu não posso dizer que amanhã eu vou à Lua e que eu vou conseguir ir à Lua e que nós vamos pesquisar porque eu vou conseguir ir à Lua. Não, a minha imaginação ela precisa ser disciplinada. Eu preciso compreender até onde eu posso ir com a minha imaginação. Perseverança e persistência. Professor, o que é isso, professor? Quantos estudantes que desistem no primeiro muro que aparece na sua frente? Quantos estudantes que desistem de fazer uma pesquisa? Quantos pesquisadores desistem de fazer uma pesquisa? Quando a sua primeira experiência não dá certo? Hein? A gente precisa ser perseverante, a gente precisa ter paciência. Nada acontece do dia para a noite. Confiança na experiência. A partir do momento em que eu vou ganhando experiência, eu preciso começar a acreditar na minha experiência. Eu preciso começar a confiar na minha experiência.
Eu preciso começar a acreditar mais na minha experiência. E eu preciso fazer isso. Bora lá. O segundo tópico, que são os recursos humanos, recursos materiais e financeiros. Eu também preciso olhar para isso antes de começar a desenvolver uma pesquisa, antes de identificar qual é o trajeto que eu preciso percorrer. Eu preciso entender se a pesquisa vai ser desenvolvida de forma individual ou de forma colaborativa. Vai ser eu sozinho ou vai ser eu e o meu grupo? E daí eu preciso entender que se for eu, sou eu. Mas se for de forma colaborativa, é o meu grupo e todos precisam colaborar. Eu preciso identificar qual é o período e quais são os prazos que eu tenho para desenvolver essa pesquisa científica. Eu tenho 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano. É um projeto de pesquisa maior, de 2 anos, 3 anos. Eu preciso identificar isso. Por quê? Porque eu não posso chegar aqui e dizer para vocês que eu quero implementar uma metodologia diferenciada, nova, no ensino de matemática, que vai auxiliar os alunos a serem aprovados na disciplina, e eu vou dizer para vocês, olha, eu tenho 1 mês para fazer essa pesquisa. Gente, será que eu consigo? Se eu dizer ainda que eu tenho 3 meses, será que eu consigo? A gente precisa ter essa noção de períodos, de prazos. O espaço-ambiente, né? Aonde eu vou desenvolver essa pesquisa? Né? Essa pesquisa vai ser desenvolvida no laboratório, essa pesquisa vai ser desenvolvida em sala de aula, essa pesquisa vai ser desenvolvida mais teoricamente, então eu posso estar em qualquer lugar. Eu preciso identificar quais são os espaços e os ambientes que eu tenho. Ah, tá, mas a pesquisa vai ser desenvolvida lá no laboratório. Tá, mas e quando eu não estiver no laboratório? Que eu tiver que digitar, pesquisar, vai ser aonde? Eu vou estar com o meu notebook na minha casa? Vai ser no laboratório da faculdade? No laboratório da escola? Vai ser no refeitório? Conseguem me entender? Eu preciso pensar nisso para mim me programar. Quais são os equipamentos e ferramentas que eu vou precisar para desenvolver essa pesquisa? São ferramentas digitais? São ferramentas físicas? O que eu preciso? Ah, professor, eu vou desenvolver uma pesquisa que é super tecnológica, professor, porque eu gosto de ser tecnológico. Então, é tudo digital, professor. O que você vai fazer? Ah, eu vou implementar um questionário com os alunos da universidade. Poxa, que legal! Qual universidade? Ah, professor, é a universidade lá no interior. Show de bola! Eu chego lá na universidade e não tem internet. E agora? Mas para mim acessar o formulário tinha que ter internet. E agora, o que eu faço? Opa, eu preciso ter o plano B. Se eu não consigo com o plano A, eu já preciso ter na manga 1, plano B. Então, eu preciso identificar se eu vou ter só digitais, só físicas, ou se algumas digitais eu já preciso ter o plano B de forma física também, e assim por diante. Eu coloco um exemplo para vocês. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa com uma professora do ensino fundamental da rede municipal da minha cidade, em que nós aplicamos instrumentos de pesquisa com os alunos em 2 momentos, no meio do ano e no final do ano. E quando chegou no final do ano, que era a semana de aplicar os instrumentos, realmente o TI, né, o pessoal que cuida dessa questão da internet, foi fazer manutenção da internet na escola e eles ficaram 1 semana sem internet. E aquela semana era a semana de aplicar o instrumento. E agora? Bom, qual era o ponto positivo? É que nós estávamos preparados para fazer a impressão do instrumento. A gente tinha um instrumento já bonitinho no papel que se precisasse fazer a impressão, a gente faria impressão. Então, a gente precisa identificar aqui que tipo de equipamento, que ferramentas que a gente vai usar, se é só digital, se é física ou digital, e assim por diante. E uma outra questão que a gente precisa identificar também é a questão dos recursos financeiros.
Eu vou precisar de recurso financeiro, sim ou não? Eu vou precisar de recurso para me locomover na minha pesquisa, sim ou não? Eu vou precisar de recurso financeiro, talvez, para comprar algum elemento, para comprar alguma coisa que vai lá no meu experimento e que nós não temos? Eu também preciso verificar isso. Esse recurso financeiro vai sair do bolso? Esse recurso financeiro é de algum valor que o grupo de pesquisa tem? Esse recurso financeiro vai ser financiado por algum projeto da instituição? Eu preciso verificar isso. Eu não posso simplesmente sair e pesquisar sem pensar nessas coisas antes. Parece ser pesado, mas é a realidade de todo pesquisador brasileiro, vamos assim dizer, né? Alguns têm mais facilidade, outros não. Bora lá continuar. Bom, a construção de um projeto de pesquisa, o desenvolvimento de uma pesquisa, então, como a gente já viu, né, que é um conjunto de ações e de atividades que a gente precisa realizar, e que essas ações e essas atividades precisam ser organizadas, racionais e sistemáticas, elas precisam, então, de uma organização. E aqui a gente pode, então, construir o nosso projeto de pesquisa, ou alguns chamam de plano de trabalho. Ou seja, a gente precisa organizar essas ações e essas atividades. E a gente organiza essas ações e essas atividades com um plano de trabalho, com um projeto de pesquisa. Bom, em relação à organização, eu preciso identificar se é uma organização individual ou colaborativa, ou mista. O que eu vou fazer e o que os meus pares vão fazer. O que diz respeito a mim fazer e o que diz respeito ao João, o que diz respeito a Maria, o que diz respeito a Isabel, o que diz respeito ao Daniel. A gente precisa organizar para entender o que cada um vai fazer e quando cada um vai fazer e qual o prazo que cada um tem para entregar aquilo que ficou, né, destinado para ele fazer. E outra questão também é a organização científica. Bom, se a gente precisa ter um pensamento racional e sistemático, este pensamento requer o quê? Requer um conhecimento científico. Por quê? Porque eu preciso fazer esta organização de forma científica. E daí, pensando nessa questão científica, entra, então, a questão do método científico e da metodologia científica. E aqui, eu vou dizer para vocês que quando eu iniciei a pesquisar, eu tinha muitas dúvidas a respeito dessas duas coisas, né? O que é um método científico? O que é a metodologia científica? Nossa, são duas coisas diferentes. Ou eu faço o método, ou eu faço a metodologia, né? O que é isso? Eu tive este problema, eu tive esta curiosidade, né? Assim, tinha pontos de interrogação que eu queria saber o que era isso. E lá no começo eu ainda fiquei meio assim, né? Meu Deus, e agora? O que eu faço com essas duas coisas? Mas a gente precisa o quê? Buscar conhecimentos. E a gente vai se aprofundando, lendo, pesquisando, buscando um texto científico aqui, um livro científico ali, e entendendo o que são essas duas coisas. E como essas duas coisas estão ligadas. Ok? Qual é a diferença delas? Bora lá. Em relação ao método científico, vamos entender de forma simples, não vou me aprofundar muito aqui. O método científico é um conjunto de etapas ou procedimentos sistemáticos usados para investigar fenômenos, adquirir conhecimentos e chegar a conclusões válidas. O método é o como você conduz a pesquisa para alcançar o objetivo científico. Ok? Bom, qual é o objetivo do método científico?
é guiar o pesquisador no processo de coleta, de análise, de interpretação de dados. Quais são as características do método? O método ele é aplicável diretamente no desenvolvimento da pesquisa. O método ele pode ser repetível, né? Ele é repetível e ele também é sistemático. E ele pode variar entre diferentes tipos de pesquisa. Professor, calma aí. E agora? Como assim e o que é esse tal de método? Bom, método é o que cada coisa significa e como fazer cada coisa. Por exemplo, existe um método indutivo. Eu vou partir de uma pesquisa com um método indutivo, com um método dedutivo, com um método hipotético. Eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, eu vou fazer uma pesquisa mista. Olha, o qualitativo é um método, certo? O quantitativo é um método. Ah, minha pesquisa é básica e aplicada. É um método. Ah, professor, mas o que o professor vai fazer? Vou fazer um estudo de caso. É um método. Ah, mas eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica. É um método. Ok? Ah, professor, eu vou fazer uma pesquisa de intervenção. É um método. Então, tudo isso é um método. E o método mostra como fazer as coisas. Professor, o senhor vai fazer uma pesquisa bibliográfica. Tá bom, vou fazer uma pesquisa bibliográfica. Beleza, é o método. Como que se faz uma pesquisa bibliográfica? O método me ensina, me instrui, me indica como fazer essa pesquisa bibliográfica. Ok? E o método, então, vai me dizer sistematicamente como eu tenho que fazer essa pesquisa. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz outra coisa, e assim por diante. Este é um método. E ele é aplicável diretamente na pesquisa. Eu vou lá, estou pesquisando e vou aplicar lá. E ele pode ser repetido, eu posso fazer novamente. Ou se eu estou fazendo e eu quero conferir se está certo, eu posso convidar, por exemplo, a Amanda e dizer, Amanda, por favor, vem cá e aplica o método de novo para ver se eu fiz certo. Ela pode fazer o método, pode reaplicar o método, porque ele é sistemático, tem um passo a passo a ser seguido. E ele pode variar entre as pesquisas. Eu posso utilizar o método da pesquisa bibliográfica. Eu vi aqui o professor Daniel Facchini, eu acho que é assim que se fala. O professor Daniel Facchini, por exemplo, pode utilizar o método da pesquisa-ação. Por quê? Porque a minha pesquisa é uma e a pesquisa do professor Daniel é outra. Então, eu vou utilizar um método e o professor Daniel vai utilizar outro método. Eu posso fazer uma pesquisa de abordagem qualitativa, é um método qualitativo. E o professor Daniel pode fazer uma pesquisa de abordagem quantitativa, é um método. O método diz para ele como fazer, e o método vai dizer para mim como fazer. Então, o método é o como. Como que eu vou conduzir? E eu preciso escolher. Eu preciso identificar qual método eu vou utilizar. Então, isso é só um método, né? Como é que eu posso dizer? Eu preciso entender que existem diversos métodos e cada um tem o como fazer, cada um tem o seu passo a passo, cada um tem o como seguir uma linha de desenvolvimento. Isso o método já mostra para a gente. Ok? Tranquilo? Esse é um método científico. E a gente utiliza o método científico para desenvolver pesquisas científicas.
Tá, professor, mas o que é agora a metodologia científica? Bom, a metodologia científica, ela estuda os métodos e as técnicas aplicadas na pesquisa científica. Ou seja, a metodologia ela vai além da prática. A metodologia ela vem se preocupar com a fundamentação, com a análise crítica, com a justificativa do porquê e do como os métodos são escolhidos e aplicados. Eu acabei de dizer, olha, o professor Daniel Facchini vai fazer uma pesquisa e vai ser uma pesquisa-ação. Ah, ele escolheu um método, é uma pesquisa-ação. A metodologia, ela vem estudar o porquê o professor Daniel pode fazer a pesquisa-ação lá naquilo que ele tem propositado. Então, a metodologia, ela vem explicar, olha, o professor Daniel, ele pode utilizar a pesquisa-ação porque ele vai desenvolver a pesquisa com um grupo, lá nesse grupo ele vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, e isso se encaixa com o método da pesquisa-ação. Então, o professor Daniel, ele pode utilizar esse método para desenvolver esta pesquisa lá. Ok? Então, a metodologia, ela vem justamente fundamentar. Olha, o professor quer fazer isso, isso e isso. E isso daqui diz respeito ao método da pesquisa-ação. Então, a metodologia é justamente fundamental. Eu estou mostrando por que ele pôde escolher a pesquisa-ação. E também vou explicar como ele escolheu este método, por que ele escolheu este método. Ok? Vamos lá. Qual é o objetivo, então, da metodologia? É planejar e justificar os métodos e técnicas com base na natureza do problema de pesquisa e no tipo de conhecimento que se deseja obter. Marcos, o que a metodologia vem dizer para mim? Vamos lá. Eu coloquei um exemplo anteriormente. Eu quero construir um método que vai auxiliar os estudantes lá no 9º ano, ok? A terem um processo de aprendizagem mais eficaz, né? Ou uma maior aprendizagem na matemática. Então, ó, eu quero criar um método, né? Uma dinâmica, uma metodologia para aplicar nas aulas de matemática. Bom, olha só. Aqui eu já consigo entender que trata-se de uma pesquisa aplicada. Porque se eu quero ver os resultados, eu preciso criar este método e preciso ir lá aplicar o método e verificar se esse método não. Eu preciso, a hipótese, né? Eu tenho a hipótese que eu quero criar, então, uma dinâmica, uma metodologia. Eu vou lá, vou aplicar essa hipótese, essa metodologia, e eu preciso dos resultados para verificar se realmente a aprendizagem dos alunos melhorou ou não. Então, ó, é isso. A minha hipótese é que uma metodologia, uma dinâmica diferenciada pode auxiliar, né? Que a aplicação de uma dinâmica diferenciada pode melhorar. Ok. Se eu chegar para vocês e disser assim, olha, eu vou utilizar apenas o método da pesquisa bibliográfica para minha pesquisa. Daí a minha pergunta para vocês é, faz sentido isso? O que vocês me dizem? O que vocês acham? Faz sentido? Se eu quero criar uma dinâmica, uma metodologia para se aplicar em sala de aula, para melhorar o processo de aprendizagem, e eu chego para vocês e digo, não, a minha pesquisa ela vai ser única e exclusivamente uma pesquisa bibliográfica. Faz sentido? Não, não faz sentido. Por quê? Porque eu preciso aplicar
justificar essa pesquisa. Eu preciso criar a metodologia, eu preciso criar aquela dinâmica, eu preciso ir lá na sala de aula, eu preciso aplicar, eu preciso colher os resultados, eu preciso ver os resultados. Então, a metodologia vem justamente mostrar o porquê eu posso fazer aquilo e o como eu posso fazer aquilo. Ok? Então, o objetivo é planejar e justificar os métodos e técnicas com base na natureza do problema de pesquisa e no tipo de conhecimento que se deseja obter. E para cada pesquisa, gente, nós temos uma metodologia diferenciada. Para cada pesquisa, eu tenho métodos diferentes que eu vou utilizar. Quais são as características, então, da metodologia científica? Estuda os métodos e como eles se aplicam a contextos específicos. A metodologia científica ajuda a entender se o método escolhido é apropriado para a pergunta de pesquisa. E explora as limitações e os pressupostos dos métodos. Ok? Então, falar de método científico sem metodologia científica é impossível. E falar de metodologia científica sem método científico também é impossível. Por quê? Porque os dois estão interligados. Um é um método por si só, e o outro é a justificativa do porquê e do como eu posso usar aquele método. Ok? Bora lá. Um quadro, assim, só para a gente ter um entendimento, né? Então, ó, o método científico e a metodologia científica, né? Qual é o foco deles? O método são etapas práticas para realizar a pesquisa. A metodologia é um estudo crítico e teórico sobre esses métodos aplicados. Qual é o escopo? O método científico é o executar, o como fazer. A metodologia científica é refletir e justificar o porquê que eu estou fazendo assim. A natureza do método científico é operacional e técnica. A metodologia científica, a natureza dela é teórica, reflexiva e estratégica. Em resumo, o método é a aplicação prática na execução da pesquisa. A metodologia é a reflexão teórica que embasa e justifica aquele método que eu escolhi. Ok? E depois, então, de eu escolher o método, depois de eu conseguir justificar o porquê, né, que eu escolhi aquele método, né, que eu escolhi aquele método, de como que eu vou executar aquele método, a gente faz o quê, gente? A gente coloca a mão na massa, ok? A pesquisa não é um caminho apenas de ida, e aqui eu gosto de frisar isso. A pesquisa não é um caminho apenas de ida. Por diversos momentos é preciso parar e retornar a alguma ação já executada e realizar atualizações e adaptações. E, às vezes, começar tudo de novo. Às vezes, a gente precisa parar, voltar, atualizar alguma coisa e começar novamente daquele ponto. Por quê? Porque, às vezes, eu vou observar que aquilo que eu decidi não faz sentido, não está correto. Então, eu tenho que parar, reconhecer aquilo e voltar. Escolher um outro método ou modificar a forma de execução daquele método e assim por diante. Então, a gente, depois de estabelecer o método e de explicar com a metodologia científica o porquê e o como daquele método, a gente vai colocar a mão na massa. E daí aqui eu apresento, né, mais algumas observações. E daí eu finalizo também a parte do trajeto a se percorrer. Olha só, lá no ponto de partida eu tinha o problema, situações sem respostas, interrogações e a minha hipótese. Quando eu tenho a minha hipótese, eu preciso identificar quais são os itens necessários, eu preciso identificar o método e a metodologia,
preciso criar um plano de trabalho, um projeto de pesquisa, e vou colocar a mão na massa. E daí aqui, ó, em alguns momentos, como eu coloquei, eu posso voltar. Né? Eu estou ali na mão na massa, mas eu posso voltar à hipótese para fazer alguma atualização, né? Revejo a hipótese, talvez eu tenha que mudar o método, talvez eu verifique que algum item que eu vou precisar eu não tenho, então eu vou ter que remanejar, vou ter que verificar quais mudanças eu tenho que fazer, vou ter que atualizar o meu plano de trabalho. Ou ainda, quando eu tiver com a mão na massa, eu perceba que aquilo não faz sentido, que eu fiz escolhas que não estão corretas e eu tenha que voltar lá no começo e pensar no problema de novo, conhecer melhor o problema, criar uma hipótese ou atualizar, né? Ou, como é que eu posso dizer assim, melhorar a minha hipótese e assim por diante. Então, a pesquisa não é um caminho apenas de ida. Às vezes eu preciso parar e voltar a algum passo atrás e depois seguir avante. Ok, pessoal? Bora lá. O ponto de chegada, olha só que legal, né? Então, coloquei a mão na massa, desenvolvi a minha pesquisa, show de bola, né? E beleza. Quando que eu paro? Quando que eu vou parar o desenvolvimento dessa pesquisa? Em um processo de pesquisa é preciso estabelecer os limites, ou seja, quais são os pontos que definimos como ponto de chegada. Ao estabelecermos as nossas hipóteses, apontamos aonde queremos chegar. E lá poderíamos confirmar ou refutar a nossa hipótese. Então, a gente estabelece a hipótese, o plano de trabalho seria um método? A Amanda perguntou ali, eu já vou responder. Não, Amanda. O plano de trabalho, ele é um cronograma, vamos assim dizer, né? Ele é um cronograma que eu vou estabelecer para desenvolver as ações. Ou um cronograma individual, colaborativo ou junto, né? Ou só individual ou colaborativo, ou o grupo pode ter um e cada integrante do grupo pode ter o seu particular e assim por diante. Mas esse projeto de pesquisa, esse cronograma, esse plano de ação, né, é o caminho que eu vou trilhar, o que eu vou fazer, ok? É claro que nele eu posso fazer algo mais simples, mas também posso fazer algo mais detalhado. Posso colocar só as ações que eu vou fazer, ou eu posso detalhar todos os métodos que eu vou utilizar de forma assim bem mais detalhada, certo? Isso é muito pessoal, muito individual de cada pessoa, de cada grupo de pesquisa, como criar este projeto de pesquisa, esse plano de trabalho. Às vezes, a própria instituição já tem um modelo específico. E se a nossa pesquisa está ligada à instituição, a gente tem que seguir o modelo do projeto de pesquisa que eles já usam, do plano de trabalho que eles já usam, e assim por diante, ok? Olha só, ao estabelecermos a hipótese, nós já vamos apontar aonde nós queremos chegar com aquela hipótese. E quando nós chegarmos lá, a gente pode ou confirmar a hipótese ou refutar. Este é o momento, né, de confirmar ou refutar. Esse momento de confirmar ou refutar pode ser o ponto para nós compreendermos o final da nossa pesquisa. E, quem sabe, o ponto de início de uma nova pesquisa. Ou, quem sabe, o ponto de voltarmos e atualizarmos muitas ações que nós fizemos para melhorar a pesquisa que nós realizamos. Mas a gente precisa estabelecer um ponto de chegada, aonde nós vamos parar, aonde que nós vamos dizer assim, olha, até aqui é uma pesquisa. Daqui para frente, nós podemos dizer que vamos continuar a pesquisa, mas é como se fosse
uma segunda pesquisa, a continuação, então a gente já tem um ponto de partida, certo? Nós só vamos continuar, ou nós voltamos e desenvolvemos outra pesquisa, ou melhoramos as nossas ideias, a nossa hipótese, né? E assim por diante. Mas a gente precisa ter estabelecido aonde nós vamos parar, que é o ponto de chegada. Em um processo de... Opa, dupliquei os slides, olha que legal. Vamos lá. E daí, o ponto de chegada, olha só. Aquilo que eu falei. Eu vou confirmar ou refutar a hipótese que eu levantei. Eu vou atualizar e melhorar a minha hipótese, né? Vou refinar a minha pesquisa, ou eu vou começar uma nova pesquisa. Então, se vocês perceberem, ó, eu vou voltar. Né? Se eu for atualizar e melhorar uma nova pesquisa, eu volto no começo do processo. Se eu confirmar ou refutar e parar ali, ok, eu cheguei ao meu ponto, aonde eu tinha estabelecido, que é o ponto de chegada, ok? E para nós continuarmos, eu vou para o destino final. Bom, mas o ponto de chegada não é o destino final? Eu sempre uso este exemplo com os meus alunos, né? Olha só, eu ando de ônibus, por exemplo. E daí eu quero ir para minha casa. Então eu saio da faculdade, pego o ônibus. Só que assim, ó, o meu destino final, dentro daquele ônibus, é o ponto que eu tenho que descer. Então, né, o meu ponto de chegada é o ponto de ônibus que eu tenho que descer. Mas o meu destino final não é o ponto de ônibus, porque eu não vou ficar parado ali no ponto de ônibus. O meu destino final é a minha casa. Então, eu vou descer do ônibus, né, que é o ponto em que eu estabeleci, que é o ponto de parada, né, aonde eu tenho que parar, mas dali eu ainda vou caminhando para a minha casa, porque a minha casa é o meu destino final. Então, a gente acabou de fazer a pesquisa, ok, a gente estabeleceu aonde nós queríamos chegar e nós chegamos lá, beleza? Só que assim, e agora? O que eu vou fazer? Agora eu vou para o destino final. O que é o destino final? O destino final é realizar as publicações. É pegar estes resultados e transformar estes resultados em publicações científicas. E eu vou publicar esses resultados em feiras, em revistas, em eventos e assim por diante. E este ato e esta ação de publicar os resultados é uma etapa crucial e importantíssima para o ciclo do desenvolvimento da ciência. É muito importante ter este destino final, que é esta publicação, que é ir neste evento mostrar os nossos resultados, publicar um texto nessa revista para mostrar os nossos resultados, ir nessas feiras mostrar o que nós estamos construindo ou construímos. Publicar resultados em feiras, revistas e eventos não é apenas uma obrigação científica, mas é um compromisso com o progresso da humanidade e o fortalecimento da comunidade científica global. Marcos, quando eu publico isso, eu mostro para outras pessoas o que eu estou fazendo, o que eu estou desenvolvendo. E quem sabe, isso que eu desenvolvi, talvez eu vá parar por ali. Mas talvez um laboratório maior pode vir conversar comigo e dar continuidade à minha pesquisa, e aquilo que eu pesquisei pode se tornar realidade. E daqui a pouco a sociedade pode estar utilizando aquilo que para mim era só uma ideia, aquilo que para mim era só uma coisa simples lá da minha faculdade. Mas talvez aquilo pode seguir avante. E daí eu pergunto para vocês, né?
existe alguma coisa que hoje nós temos, que nós vemos, que nós palpamos, que não iniciou em um processo de pesquisa? Tem alguma coisa? Tudo o que está ao nosso redor teve um processo de pesquisa. É claro que algumas coisas são muito antigas, e o processo de pesquisa talvez tenha sido muito rudimentar, muito simples. Mas outras coisas, por exemplo, que são mais atuais, o processo de pesquisa foi um processo de pesquisa muito detalhado, muito científico, muito sistemático e assim por diante. Então, a gente precisa entender que esses resultados de pesquisa que a gente faz, querendo ou não querendo, ele pode sim auxiliar no progresso da humanidade e no fortalecimento da comunidade científica, para nós mostrarmos ainda mais que os nossos pesquisadores, que os nossos cientistas merecem o seu devido reconhecimento. Não só dentro da universidade, mas na sociedade por completo. Por que é importante, né? Por que é importante compartilhar conhecimento? A ciência avança por meio de compartilhamento de descobertas e ideias. Publicar resultado permite que outros pesquisadores tenham acesso às informações e possam utilizá-las com base para novas investigações ou aplicações práticas. Olha só um exemplo prático. Uma descoberta sobre um novo material sustentável pode ser usado por outra equipe para desenvolver soluções industriais, ampliando o impacto da pesquisa original. Então, assim, eu só pesquisei porque eu queria criar um material sustentável. Show de bola, eu criei um material sustentável. Beleza, acabou. Só que um outro grupo pode pegar a minha pesquisa, pode melhorar a minha pesquisa e pode identificar que aquele material sustentável que eu criei pode ser uma ferramenta poderosíssima para soluções de problemas industriais. Então, olha só, eu comecei, mas um outro grupo atualizou, aumentou, fortaleceu e mostrou para a sociedade aquilo ali que eu desenvolvi. O ponto de partida foi meu. Então, compartilhar conhecimento é muito importante. Olha só, quando eu divulgo, quando eu publico, quando eu vou em feira, em evento e assim por diante, a gente garante a validação e a credibilidade da nossa pesquisa. E por que é importante? Quando os resultados são publicados em revistas científicas ou apresentados em eventos, eles passam por processo rigoroso de revisão por pares. Isso ajuda a validar os métodos, análises e conclusões do pesquisador, conferindo credibilidade ao trabalho. Olha só, não é só o publicar, mas é receber a validação e a credibilidade do trabalho, né? Exemplo prático lá, publicar uma revista com revisão por pares demonstra que os resultados passam por avaliação de especialistas, aumentando a confiança da pesquisa. E é legal este processo de revisão porque a gente recebe muitas observações e observações, às vezes, que são muito valiosas, que às vezes não passou pela minha cabeça, mas uma terceira, quarta pessoa lendo e olhando vai parar e vai dizer, poxa, olha só, você não olhou isso, mas o que você acha de olhar? O que você acha de observar? Ok? Outra questão. Contribuir para o avanço da ciência. Cada publicação acrescenta um novo tijolinho ao edifício do conhecimento humano. Quem me conhece sabe que eu uso uma frase, que é uma filosofia profissional, que diz assim, que o meu conhecimento é uma pequena peça de um quebra-cabeça muito maior. Por quê?
Porque o meu quebra-cabeça se encaixa com o do professor Daniel, que se encaixa com o da Amanda, que se encaixa com o do Júnior, que se encaixa com o da Marineide, e assim por diante. Então, os nossos conhecimentos, eles vão se encaixando para se tornar algo ainda maior. Ou seja, resultados de pesquisas acumulados em diferentes áreas criam uma base sólida para futuros estudos e inovações. Ou seja, se a gente não publicasse nada, absolutamente nada, qual seria a base que nós teríamos para buscar novos conhecimentos? Nós nem teríamos essa base. Então, por isso que é importante publicar, né? Exemplo prático, avanços na medicina, como vacinas ou tratamentos, muitas vezes dependem de décadas de pesquisas publicadas anteriormente. Porque o novo pesquisador olha para as publicações que já foram realizadas para dar continuidade a uma pesquisa. Olha que legal. Aumentar a visibilidade e o impacto do trabalho. Publicar resultados em plataformas amplamente acessíveis, como revistas indexadas ou eventos científicos, aumenta a visibilidade do trabalho, promovendo o reconhecimento do pesquisador e de sua instituição. Hoje, o professor Marcos oferece palestras, foi convidado para ser avaliador de vários periódicos, foi convidado para ser avaliador de projetos de fomento de instituições de ensino superior, foi convidado para fazer parte da FEBIC, do IBIC, né? É convidado para desenvolver várias mentorias. Por quê? Porque eu vou publicando, eu vou divulgando o meu trabalho, eu vou mostrando para a sociedade aquilo que eu faço. E a sociedade vai olhando e vai dizendo, olha, que legal, gostei do trabalho do Marcos, gostei do trabalho do professor Marcos, eu quero verificar o que o professor Marcos faz. Eu acho que eu vou conversar com o professor Marcos, o professor Marcos vir aqui explicar para a gente, olha, eu acho que eu vou conversar com o professor Marcos dar uma palestra. E assim por diante. Ok? Exemplo prático, né? Pesquisadores com publicações bem citadas são mais reconhecidos na comunidade científica, isso é fato. Abrindo portas para colaborações e financiamentos. Desenvolver pesquisa com financiamentos, a gente consegue, mas precisa ter publicações. Ok? Fomentar colaborações e parcerias, isso eu amo, eu gosto demais. Feiras e eventos científicos são espaços que reúnem especialistas de diferentes áreas, pesquisadores de diferentes áreas. E quando a gente apresenta as nossas pesquisas nessas feiras, nesses eventos, a gente tem a possibilidade de dialogar com todas essas pessoas, de modo que possa acontecer uma colaboração interdisciplinar. E isso pode ampliar o alcance das nossas pesquisas e até ampliar os recursos que nós precisamos para desenvolver as nossas pesquisas. Eu sou fruto disso, eu tenho muitos trabalhos que estão sendo desenvolvidos que são parcerias que surgiram de eventos, de feiras e assim por diante. Um exemplo prático, um estudo apresentado em uma conferência pode atrair o interesse de empresas ou outros grupos de pesquisa, resultando em parcerias estratégicas. Isso é muito importante. Documentar e preservar o conhecimento. Publicar os resultados em revistas ou anais de eventos cria registros permanentes, acessíveis a futuras gerações de cientistas. Isso preserva o conhecimento e garante a sua continuidade. Um exemplo prático. Existem pesquisas que foram publicadas há décadas, que até hoje nós utilizamos e que nós referenciamos elas nas pesquisas e publicações que nós fazemos. Obter reconhecimento acadêmico e profissional, né? Publicações são critérios usados para avaliar pesquisadores.
em processos seletivos, promoções, concessões de bolsa. Então, quando nós queremos seguir uma carreira de graduação, ganhar bolsa, ser aluno pesquisador de iniciação científica com remuneração, fazer mestrados, doutorados, pós-doutorados, isso conta muito, este ato de publicar. Pesquisadores com publicações de impacto têm mais chances de serem convidados a participar de conselhos editoriais, grupos de especialistas ou receber prêmios. Eu tive bolsa, tanto na graduação quanto no meu mestrado. E quando eu pontuava as publicações, as minhas pontuações sempre subiam lá para cima, porque eu sempre gostei muito de pesquisar, de escrever e publicar. Então, eu sempre mantive uma quantidade de publicações durante o ano. E quando chegava lá na bolsa, a pontuação das publicações fazia com que a minha pontuação geral subisse bastante e me desse direito a ter as bolsas. Demonstrar o uso de recursos públicos e privados. Pesquisas financiadas por órgãos públicos ou privados têm como contrapartida a geração de resultados que beneficiam a sociedade. Então, publicar esses resultados demonstram transparência e presta conta ao financiador, ou seja, né, o setor público ou o governo, né, os órgãos públicos estão investindo e nós estamos publicando, e esta publicação é o retorno que eles precisam para entender que realmente nós estamos utilizando aquele valor que ele está financiando, ok? E daí nós finalizamos o ponto de chegada. Olha só que legal. Surgiu o socializar e divulgar, que é justamente isso, de ir em feiras, de ir em eventos, de publicar em revistas, e assim por diante. Queridos, eu agradeço a todos que me ouviram. Olha só quanta coisa, né? Nós já passamos aqui quase 1 hora e pouco conversando, dialogando, né? E neste momento, é claro, eu quero abrir, então, né, para nós socializarmos, para nós conversarmos um pouquinho. Se alguém viu alguma coisa lá no chat, se tem as perguntas lá e quiserem dialogar para nós respondermos. Quem levantou a mão, eu percebi que o Rian levantou a mão. Vamos começar, então, gente, ó, antes de mais nada, desculpa, né, antes de começar as perguntas, quero agradecer novamente, né, ao grupo Kraken. Muito obrigado, ok? Obrigado por estarem confiando, né, no nosso trabalho. Ao Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, muito obrigado por me permitir fazer parte desta equipe, hoje como coordenador da pasta de pesquisa. Isso é muito importante para mim. São quase 80 professores inscritos na pasta de pesquisa por todo o Brasil, e nós estamos aí coordenando esses professores. E agradecer também ao professor Emerson Leão Brito, que foi aí quem nos convidou para ter este momento de fala. E eu abro agora aqui, eu só não sei qual foi a ordem de quem levantou as mãos, certo? Mas eu gostaria aqui, então, de abrir possibilidades de nós conversarmos um pouquinho. Vamos lá. Depois eu vou ler os comentários ali, tá, gente? Vamos ver se eu consigo identificar aqui. Ok. Achei. Bora lá. Querido, quem levantou a mão pode abrir o microfone, viu? Pode abrir o microfone. Boa noite, professor.
A minha pergunta, ela é em relação à conclusão de um trabalho científico. Adotando a metodologia científica para realizar uma pesquisa, professor, e percebendo, ao concluir o meu trabalho, que a minha pesquisa não possui um resultado, ela não possui uma resposta, eu preciso me preocupar quanto à validade dessa pesquisa, professor? Isso a minha pesquisa ela continua sendo válida mesmo não apresentando uma resposta, uma conclusão exata? Entendi a sua pergunta, mas daí a gente precisa voltar. Vamos lá, Paulo. Você perguntou para mim assim, olha, cheguei ao final, certo? E não tenho resposta. Bom, daí eu preciso lhe fazer alguns questionamentos. Por que que eu não tenho resposta? Ou você está perguntando para mim a respeito de respostas positivas e respostas negativas. Eu preciso identificar isso, ok? E daí, outra situação eu preciso identificar também se o prazo que eu estabeleci talvez tenha sido pequeno para a realização daquela pesquisa. Então, o prazo acabou, mas eu não consegui desenvolver a pesquisa por inteiro. Então, aqui nós precisávamos ser um pouco mais claros, vamos assim dizer. Vamos lá. Se eu estou caminhando com a minha pesquisa e eu estou percebendo que tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa que não está dando certo, tem alguma coisa que está ali no meio do caminho, sabe? A gente diz aqui em Santa Catarina, a gente diz assim, tem alguma coisa que está empacando ali e não está deixando eu ir. Eu preciso parar, respirar e identificar se eu fiz a escolha dos métodos corretos para desenvolver esta pesquisa, ok? Então, eu preciso parar e analisar isso. Nenhuma pesquisa chega ao final sem resposta. Ou ela tem uma resposta positiva, ou ela tem uma resposta negativa. Mas ela não fica sem resposta. Não sei se é isso que você queria perguntar. Não, professor, o senhor esclareceu muito bem a minha dúvida. Era mais quanto a essa parte mesmo do teor da minha conclusão, se ela é negativa ou positiva, ou se a resposta fica um tanto quanto em cima do muro na conclusão do trabalho, mas o senhor esclareceu muito bem. Ah, legal. O que a gente tem, e daí é algo que, infelizmente é triste, né? Mas a gente tem uma cultura que muitos pesquisadores, eles defendem que a gente tem que ter uma resposta positiva. Que se a gente não tiver uma resposta positiva, tem alguma coisa de errado. Não, não tem nada de errado, gente. Não tem. Uma resposta negativa também é uma resposta, né? E se você trabalhou, batalhou, executou fielmente aquilo que você planejou, desenvolveu ali de forma sistemática, cumpriu todos os passos, todas as etapas, e não deu certo, aquilo ali também é um resultado. Só mostra para você que você não pode repetir aquilo que você fez. Tem que rever o que você vai mudar para que não dê errado novamente. E isso também é um resultado. Então, assim, apresentar este resultado negativo também é válido, ok? Também precisa ser apresentado. Assim, eu às vezes fico surpreso, né? Porque eu faço revisão de artigos científicos para várias revistas. E daí eles me aparecem lá, nossa, a gente fez isso, e nós chegamos em um resultado positivo. Pega o segundo texto e nós chegamos em um resultado positivo. Pega o terceiro texto e nós chegamos em um resultado positivo. Daí, de repente, eu leio 20 textos e só tem resultado positivo. Daí eu, como pesquisador, digo, meu Deus, como eles se enganam?
né? Eles acham que eles vão publicar só se mostrar resultado positivo. Não, você tem que mostrar ali, olha, foi feito tantas tentativas, a primeira deu errado, a segunda deu errado, a terceira deu errado, a quarta deu errado, mas a quinta nós identificamos que precisava fazer tal alteração, tal, e aplicamos de novo e então deu certo. Isso sim é pesquisa, é mostrar o caminho que você percorreu até chegar numa resposta satisfatória ou não satisfatória. Tranquilo, Paulo? Bora lá para a próxima pergunta. Aqui na lista de quem levantou a mão primeiro, tem o Gabriel Lima. Gabriel, abre seu microfone e pergunte. Opa, professor, boa noite, tá dando para escutar? Estou conseguindo te escutar. Então, eu queria saber se o processo de patente, por exemplo, eu pesquisei, fiz uma pesquisa e cheguei a um determinado produto. E esse produto não tem na literatura. Tipo, todo o processo para chegar até esse resultado, eu queria saber se eu entrando com o processo de patente, ele já, por exemplo, iria me ajudar no âmbito acadêmico ou profissional. São duas dúvidas que eu tenho. Era essa, sobre esse processo de patente, a outra era sobre o plágio na pesquisa. Se uma pessoa ela plagia a minha pesquisa, eu tenho como provar que estava realizando essa pesquisa antes dela, ou sabe? Ok. Tá, vamos lá. Primeiro eu vou falar da patente, tá, Gabriel? Eu não sou uma pessoa assim de grande conhecimento a respeito de registros de patente, tá, Gabriel? Não sou verdadeiro em dizer que não sou um grande conhecedor. Mas assim, ó, a gente precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque se a pesquisa for desenvolvida dentro da instituição de ensino, com recursos, com financiamento de órgãos públicos, no grupo de pesquisa, esta pesquisa não é sua, essa pesquisa é da universidade. Então, os direitos da patente são da universidade, ok? Teria que ver com mais detalhe este funcionamento. Mas isso é uma coisa chata dentro da instituição de ensino, que mesmo que seja o aluno que desenvolveu tudo sozinho, só com algumas observações do orientador, mas ele está lá na iniciação científica e ele foi pago pela iniciação científica e, infelizmente, essa patente é da instituição. Mas no Brasil existe uma forma mais rápida, às vezes, que é registrar o direito autoral, que é muito mais barato, que demora bem menos tempo e que dá bem menos dor de cabeça, que é registrar o direito autoral daquilo que você criou, ao invés de patente, tá? Como eu te falei, não sou um dos melhores conhecedores a respeito disso, mas eu conheço algumas pessoas que, ao invés de registrar patente, eles só fizeram a questão dos direitos autorais e eles recebem por aquilo e assim por diante, né? Eles deram para uma empresa produzir, patentear, mas eles que detêm os direitos autorais daquilo. Então, eles recebem, né? E assim por diante. A respeito do plágio, se você não publicou nada, se torna bem difícil de você provar, tá? Porque você não tem nada publicado. O plágio, ele é estabelecido a partir do momento em que já existe uma publicação, certo? Né? Já existe uma publicação, já existe algo publicado de forma científica, ok? E daí alguém se apropriou de alguma fala sua, né, daquele texto, ou fez a mesma pesquisa. Daí você consegue provar que é plágio. Por quê? Porque você já tem publicado. Agora, se você não publicou, ok? Se você não publicou, daí, infelizmente, se torna bem complicado de você provar que alguém plagiou você. Tranquilo, Gabriel? Gabriel Sim, Lima. sim, obrigado.
Muito obrigado. Ok? Valeu. Gabriel Melo, agora aqui na lista está você. Boa noite, professor. Muito Boa obrigado noite. pela palestra, muitos conhecimentos adquiridos. E eu gostaria de tirar uma dúvida com você. Quais são os principais erros comuns ao se aplicar uma metodologia científica em projetos iniciais? Primeiro, me esclarece o que você define como projetos iniciais. Aqueles projetos que a gente começa a iniciar e já começa a desenvolver a metodologia científica. Quais são os erros mais comuns? Eu não sei se eu entendi bem ainda o que seria esses projetos iniciais, né? Porque, assim, ó, todo projeto de pesquisa parte de um problema. Todo problema tem uma hipótese que nós vamos, né, colocar ali uma sugestão de fazer alguma coisa para responder ou para solucionar aquele problema. É a partir da hipótese que nós vamos identificar quais métodos nós vamos utilizar. E essa questão de identificar esses métodos é uma questão de estudá-los e identificar quais vão se encaixar melhor. Por exemplo, aquilo que eu comentei, que eu dei como exemplo, né? Eu quero aplicar uma dinâmica em sala de aula para melhorar a aprendizagem dos estudantes. Tá, mas se eu quero aplicar, eu preciso entender que eu preciso criar esta metodologia e lá no ambiente da sala de aula aplicar, estabelecer qual métrica de avaliação que eu vou utilizar para ver se o resultado deu certo ou não. Neste sentido, todo este processo, existem vários métodos que eu vou aplicar. Então, eu preciso identificar qual se encaixa melhor. Então, às vezes, o que nos leva a cometer algumas falhas é essa falta de criatividade, é esta falta de identificar limites, é esta falta de compreender o ambiente em que eu estou inserido, né? Para mim identificar qual é o melhor método. Vai ser uma análise qualitativa ou quantitativa, né? Ah, professor, mas eu vou coletar respostas dos alunos e vou fazer uma análise com base nas respostas e eu vou discutir as respostas. Vou fazer uma análise, por exemplo, discursiva, né? Bom, mas se eu vou fazer uma análise discursiva, não faz sentido eu dizer que a minha pesquisa é quantitativa, não vai ter números ali, né? Os únicos números que eu vou ter é a quantidade de pessoas que respondeu, né? Quantidade de pessoas que achou bom, quantidade de pessoas que não achou bom, quantidade de pessoas que achou que eu preciso melhorar. Mas esses números não querem me revelar nada estatisticamente, né? Então, eu preciso entender a hipótese, eu preciso entender qual é o caminho que eu preciso percorrer para validar ou refutar, né? Vamos dizer assim, a gente sempre busca validar a hipótese, né? Mas qual é o caminho que eu tracei para validar essa hipótese? E depois de identificar todo esse percurso, é que eu vou analisar o método, se faz sentido ou não, se é aquele ou não. O que a gente não pode fazer, Gabriel Melo, é, por exemplo, eu sentar contigo hoje e dizer, Gabriel, a gente vai fazer uma pesquisa, beleza? Ah, professor Marcos, beleza, vamos lá, mas olha só, Gabriel, a nossa pesquisa ela vai ser aplicada, ela vai ser mista, ela vai ter objetivo exploratório descritivo, e como procedimento técnico nós vamos utilizar uma pesquisa de intervenção. Nessa pesquisa de intervenção, nós vamos utilizar 5 questionários, vamos utilizar um pré-teste e um pós-teste, e nós vamos utilizar análise de conteúdo e estatística descritiva para analisar os dados, e vamos construir tabelas para apresentar os dados. Tá, mas calma aí.
Eu não sei nem qual é o problema. Eu não sei nem qual hipótese que a gente vai levantar. Como é que eu já posso definir qual é o método e a metodologia? Consegue me entender? Então, não faz sentido. Então, o erro, na verdade, é por não compreender que aquele método não faz sentido naquele desenvolvimento. Então, ou seja, o grande erro é pegar qualquer método, né? Eu preciso analisar quais são os métodos que eu tenho, qual é o melhor método que se encaixa, né, com aquela pesquisa que eu estou desenvolvendo. Tranquilo? Lhe respondi? Sim, sim, ficou bem claro. Eu consegui entender. E eu gostaria de fazer outra pergunta. Um Ok. exemplo. Eu estou avaliando numa feira. Aí daí, quais são os indicadores que você sugerem para avaliar bem a metodologia científica e perceber que aquilo não é um plágio, que aquilo não tem, que está seguindo todos os padrões? Qual é um indicador que você sugere assim para avaliar bem a metodologia científica? Olha, agora você me pegou. É que, na verdade, assim, ó, os critérios para avaliar um trabalho científico, principalmente numa feira, né, ele é estabelecido pela própria feira. Então, a feira vai estabelecer quais são os critérios que o avaliador, né, vai definir. Algumas coisas que eu observo, por exemplo, né, como eu sou conhecedor de vários métodos, como eu sou conhecedor de vários métodos científicos, né, eu consigo ter essa visão, né? Então, por exemplo, se ele me diz assim, olha, a minha pesquisa ela é quantitativa, tá? Se ela é quantitativa, eu preciso de um teste estatístico e eu preciso que os números me revelem algo. Mas lá na pesquisa dela, ela faz uma análise de discurso. Então, ali eu observo que não está batendo. Não é uma pesquisa quantitativa, é qualitativa, né? Então, na verdade, é uma questão de diálogo, de identificar o que eles fizeram. Às vezes, Gabriel, isso não vai estar embutido no banner. Às vezes, tu vai ter que conversar com o estudante te explicar como fez, como não fez, o porquê fez, para você identificar, não, beleza, a pesquisa dele está certa, mas é que isso que ele fez não está no banner, ele não conseguiu apresentar isso no banner, mas na pesquisa dele tem isso, né? Então, se torna um pouco complicado dizer para ti, olha, tem que ser esta métrica para avaliar, tem que ser esta métrica para avaliar. A gente sempre tenta perguntar o que ele estabeleceu como metodologia e tentar verificar se ele te explica o percurso e como esta metodologia foi aplicada e por que essa metodologia foi utilizada no trabalho dele, certo? Tranquilo? Sim, sim, perfeito. Muito obrigado. De nada. Eu queria dizer para o Emerson, já vou falar aqui no áudio. Emerson, eu tenho só mais uma pessoa que quer fazer uma pergunta que estava com a mão levantada. E daí eu vou encerrar com esta pergunta dessa pessoa, tá bom? Só tem mais uma pessoa e daí nós encerramos. É o Ademir. Ademir, pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Boa noite, tudo bem? Aqui é o Ademir Júnior, de Santo Antônio da Patrulha, mas estudante da Escola Rural de Osório. Bom, nos materiais e métodos nós temos vários exemplos, né? Uma pesquisa aplicada, experimental. Mas no contexto de um ano inteiro de um projeto de pesquisa, temos também outras partes, justificativa, hipóteses, como o senhor tinha falado, mas também tem problemas e objetivos que constroem uma pesquisa, certo? Ok. Como a gente pode construir um projeto de pesquisa com várias etapas, mas com um cronograma organizado, mas com várias inflações, podemos dizer assim, muitos contextualizados, que tem que ter também os orientadores, né? Como podemos construir uma socialização entre autores e orientadores? Agora tu fez uma pergunta muito mais técnica para mim, né? O que nós precisamos compreender é o seguinte: se o projeto de pesquisa está sendo desenvolvido dentro de uma instituição de ensino, é de responsabilidade do orientador criar um cronograma, ok?
Então, assim, vamos desenvolver uma iniciação científica. O orientador cria esse cronograma e já apresenta para os estudantes, né? Quando é uma pesquisa, por exemplo, de mestrado e de doutorado, já é diferente, porque é o mestrando e o doutorando que cria esse cronograma e apresenta para o seu orientador, né? Mas quando a gente está falando de graduação, de TCC, de projeto de iniciação científica, é de responsabilidade do orientador criar este cronograma, certo? Mas assim, ó, existe este diálogo entre estudantes e orientadores. Precisa existir este diálogo, esta conversa e assim por diante. Quando a gente pensa numa pesquisa científica, existe lá um começo, um meio e um fim. Mais ou menos, né? Se você olhar na imagem, mais ou menos isso daqui, beleza? Então, este percurso, é claro que aqui está bem simplificado, tá? Está bem assim, esmiuçadinho, bem simplificado. É claro que aqui existe lá, né? Qual que é a primeira etapa, qual que é a segunda etapa, qual que é a terceira etapa, né? Quanto tempo eu tenho para fazer a primeira etapa, quanto tempo eu tenho para fazer a segunda etapa, quanto tempo eu tenho para fazer a terceira etapa, e assim por diante. E daí isso é uma questão muito de diálogo mesmo, né? Que tipo de pesquisa que eu estou fazendo? É experimental? Não é? É aplicada? Não é? É básica, né? É numa escola? É num laboratório? São com elementos químicos? Então, assim, é muito mais coisa que a gente precisa entender, visualizar, compreender, para então estabelecer um cronograma. Existe o cronograma de diálogo, existe o cronograma de aprofundamento teórico, existe o cronograma da aplicação prática, existe o cronograma da coleta de dados, existe o cronograma da análise de dados, existe o cronograma para a escrita de um resumo, de um relatório, de um artigo e assim por diante, certo? Então, assim, ó, tudo depende de quem ou com quem está sendo feita essa pesquisa, né? Se é individual, se é colaborativa, se é em um grupo de pesquisa, se é uma pesquisa de iniciação científica e assim por diante. Então, assim, Ademir, são várias respostas aqui, tudo dependeria de qual seria o teu contexto, para mim poder, assim, te dar muito mais detalhes a respeito de como criar esse plano de trabalho, criar este cronograma. Tranquilo? Espero que eu tenha conseguido, pelo menos, te responder. Muito obrigado, muito obrigado. Foi não uma dúvida, sim uma coisa de um diálogo mesmo, que eu tenho o costume de, até os meus professores ficam dizendo, eu sou um guri de ser muito falador e não ficar encasqueteado com alguma coisa. Então tá, uma boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, Ademir. Queridos, eu encerro a minha fala, não sei se teve alguma pergunta ali no chat, não sei se alguém viu ali. Paulo, tu conseguiu dar uma olhadinha se tinha alguma pergunta no chat? Eu só creio que não, ninguém mais levantou a mão, e até pelo horário eu acho que fica um pouco complicado de realizar mais perguntas. Aqui já é quase 10 horas da noite, aí onde o senhor está eu creio que já sejam quase 11, né? Então, mais de 1h30 de curso, muito conhecimento compartilhado. Então, se o senhor estiver confortável para prosseguir para o encerramento, eu prossigo daqui. Pode ser? Estou tranquilo. Agradeço, antes de mais nada, então, a todos, né? Obrigado por este momento de estarem aqui me ouvindo, né? Agradeço ao Paulo, que tomou a direção, a abertura, e agora vai fazer o encerramento. E obrigado a todos, me coloco à disposição. Vou fazer a propaganda do meu peixe, como a gente diz aqui, a gente diz que a gente vai vender o nosso peixe. Está aqui meu Instagram, quem quiser lá, segue, @MarcosSilvaProfessor. E passo para você, Paulo. Então, gostaria, claro, de reiterar os agradecimentos ao professor Marcos. Professor, meus parabéns pela apresentação, muito conhecimento que o senhor compartilhou aqui hoje conosco, para nós estudantes, não só de universidades, mas também de ensino técnico, ensino médio.
ter ciência sobre o método científico, sobre o mundo da pesquisa científica é muito importante. A carreira acadêmica é incrível. Nós, do Grupo Kraken, temos esse conhecimento há pouco tempo, né? Estamos iniciando ainda a nossa caminhada, mas cursos como esse que o senhor ministrou hoje para nós são de suma importância. Gostaria também de reiterar que o formulário de frequência ele está fixado nas mensagens aqui da chamada. Nós temos por volta de 70 respostas a 80, então temos algumas pessoas que ainda não responderam. E o importante de responder esse formulário é que o certificado vai ser enviado a partir dos dados coletados por esse formulário. Então, pessoal, por favor, respondam ao Forms, né, que está disponibilizado no chat dessa chamada, para que o IBIC, que é o responsável pela certificação de todos aqueles que receberam o curso hoje, vai enviar os certificados para vocês. Por fim, eu gostaria também de anunciar que o Grupo Kraken, daqui a um tempo, estará lançando seu LinkedIn. Então, cada vez mais o grupo estará se tornando terá um corpo mais profissional, acadêmico, né? Então fiquem de olho, acompanhem também, até mesmo pelo Instagram. O Instagram do grupo é kraken.mao, kraken.mal. Ainda temos poucos posts, mas seria ótimo ter vocês acompanhando. Fica também o convite ao professor Marcos, que está sempre acompanhando as nossas atividades. E eu reitero aqui o convite. Já está seguindo, professor? Já estou seguindo. Então, por favor, compartilhe mais ainda. E é claro, né, a gente tem um voto aqui, a vontade de encontrar o senhor na próxima FEBIC. Tomara que estejamos lá. Oi, boa noite. Boa noite. Eu gostaria só de que você repetisse, por favor. É o Arnoldo daqui de Manaus. Como fazer a frequência que eu estou assistindo, mas eu não consegui ainda. O professor Emerson está aqui do meu lado, ele disse, Manu, que vai lhe enviar pelo... Qual nome? Arnoldo, perdão, vai enviá-lo pelo WhatsApp. Ok, é porque eu trouxe também alguns alunos do ensino médio e eu acredito que eles também não conseguiram, tá bom? Mas aí o link para o formulário ele está fixado no chat da chamada, né? Quando o senhor acessar ele, o senhor vai ter o cadastro e também uma pequena pesquisa sobre opiniões do curso, né? Não sei exatamente o que não está funcionando para o senhor responder o formulário. Mas o link está onde exatamente? Aqui na plataforma que estamos realizando o curso, professor, a chamada do Meet, tem um chat de mensagem. Nesse chat há uma mensagem fixada, que é a mensagem que contém um link para esse formulário. Pois é, eu não consigo visualizar, desculpa, mas... Então, o professor Emerson vai enviar para o senhor. Tá, fazendo esse favor. Eu acho que postaram aqui, eu acho que acabaram de postar. O senhor verifica... Não. É lista de frequência daqui, consegui, obrigado. Conseguiu? Ok. Alguém postou recentemente agora, eu consegui ver. Ok, professor, tudo bem então. Obrigado. Nada. Então, retornando, peço para o professor desligar o microfone, por gentileza. Vou fazer isso. Muito obrigado, professor. Voltando ao professor Marcos, claro, fica aqui o nosso voto de encontrarmos o senhor na FEBIC 2025, né? Eu participei desse ano, foi um evento maravilhoso, e o grupo tem a pretensão de ir novamente, agora já em nome do Grupo Kraken, junto com o professor Emerson como nosso orientador, então esperamos encontrar o senhor lá. E no mais, novamente agradecer a todos que participaram. O grupo pretende, sim, realizar mais qualificações, mais cursos e palestras no futuro, e todos estão convidados a participar dessas. Todas as informações, todo o material de marketing, de divulgação vai estar disponível no Instagram. Novamente repetindo, o Instagram é kraken.mao, kraken.mal. Então acompanhem lá, estejam ligados, porque com certeza teremos mais palestras incríveis como essa, ministrada pelo professor Marcos Silva hoje. Então, para finalizar, agradecemos a todos e um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau, queridos. Abraço a todos.
Professor Marcos, o senhor pode dar uma olhadinha aí? Eu acho que o senhor recebeu um presente nosso especial para o senhor, algo simples, mas foi feito de coração. Opa, deixa eu abrir meu WhatsApp aqui. Gente, ó, para quem está na sala ainda, ano que vem estarei em Manaus presencialmente. Vamos lá, Encontro Nacional de Educação Matemática. Vai ser no meio do ano, nas férias. Vou passar, acredito que, 2 semanas em Manaus. Estarei aí conhecendo a cidade, claro, participando do evento, é da minha área, né? Vou aproveitar. Cuidado, hein, professor? Normalmente quem vem para cá não sai mais, hein? Acho que isso Não volta? Ai, ai, mas vai ser legal. Estou aqui me preparando, escrevendo alguns textos, né, para fazer a publicação lá no evento. É um evento que eu gosto bastante de ir, vou aproveitar já. Que legal, já recebi aqui pelo WhatsApp, querido. recebeu, que bom, professor. Novamente um abraço, agradeço pela presença do senhor e pelo esforço depositado aqui no curso. E reitero o convite, viu, professor? Sempre que o senhor precisar, sempre que nós precisarmos também, pode ter certeza que nós entraremos em contato. Viu? Um abraço, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite, querido. Tchau, tchau. Se alguém quiser, eu sei que o horário já passou, né? Mas eu vou ficar aqui mais uns 10 minutinhos. Se alguém ainda quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, pode abrir o microfone, né? E perguntar. Uns 10 minutinhos eu ainda permaneço aqui. Olá, professor Marcos, tudo bem? Boa noite. Tudo, professor, como está?